amigos aqui do canal Vitrine do Giba. Estamos aqui estreando, né, a Conexão Vitrine. É um bate-papo aqui sobre tecnologia, né, aplicado a vários temas. Cultura, né, a cultura, a tecnologia, a ciência. E hoje a gente vai falar de cinema, né? Tecnologia aplicada a cinema, o futuro, né? O que os filmes lá atrás, nos anos 60, 70, 80, visavam a tecnologia hoje que tem no mundo. Eu sou Cristiano Quadros, sou analista de sistema, trabalho com TI há muito tempo, e hoje eu estou aqui com o Giba, né? O nosso grande amigo aqui, e o grande Homero, o Homerão, que é um cara fissurado em cinema, fissurado em filme. E eu quero dar boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos começar aqui com o pessoal aqui. O Giba. Tudo beleza, Giba? Tudo beleza, Homerão? Boa noite, Cris. Boa noite. Legal você estar começando aí o programa para a gente discutir tecnologia. Aqui eu só vou servir aqui de ser o manager, aqui o comandante é você, né? A gente, né, só que nas máquinas aqui, os operacionais, mas hoje em especial, como é o primeiro programa, é um assunto que tem muito a ver aí comigo, essa questão de tecnologia. Eu andei estudando algumas obras de utopia e distopia que falam um pouquinho também para as questões de tecnologia, né? Não é a minha praia a tecnologia, mas a questão do cinema e dessa obra, sim. Então, só vou dar uns pitacos hoje aqui sobre isso, tá bom? E aí o Mero também, acho que transita no assunto com maestria. Boa noite para todos, boa noite, Cris, Giba, quem estiver aí nos assistindo, nosso primeiro programa aqui. Eu vou trazer um clássico da ficção científica, né, lá de 1966, que é referência até hoje para tecnologia, tá? É um clássico da televisão americana, depois da televisão mundial, hoje está no cinema, também tem os chamados spin-offs, os derivados, nos principais streamings, né? Nós temos aí, tá? Então, tem um seriado baseado nessa obra na Netflix, tem um seriado baseado nessa obra na Amazon Prime, tá? Já eu falo qual que é. Vou deixar vocês no suspense. Beleza. Tá certo. Eu separei alguns filmes aqui para vocês comentarem. Eu não sou um expert em filme, mas estudei bastante, né? Muitos filmes aí ligam a inteligência artificial, muitos filmes a robôs, né? E um filme que eu achei interessante no meu levantamento, no meu estudo, é Os Tempos Modernos, né? De 1936. Foi dirigido, né? E protagonizado pelo Charles Chaplin, né? E alertou o mundo, né? Sobre o que aconteceria se os empregadores continuassem a se preocupar mais com o lucro com o funcionário. E eles fizeram aquela substituição, né, da mão de obra por máquinas, né? Isso aí lá atrás e acabou levando à ruína milhões, né, de famílias em todo o mundo, né? Como ele tinha previsto. Eu achei bacana porque seriam aquelas máquinas, né, que hoje com a tecnologia que tem, algumas são engenhocas mecânicas, né? Depois veio a parte de eletrônica, elétrica, e aí foi se juntando, e essas máquinas também tiveram evoluções, né? E elas ficaram menores, com uma performance maior. Aconteceu isso daí, e eu achei bacana nesse filme, da substituição. Depois eu também achei bacana, tinha até um desenho animado muito famoso, os Jacksons, né, que mostrava já tudo eletrônico, tudo automatizado, tudo automático. Eu achei bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Esse desenho acompanhou a minha infância e a gente imaginava, né? Eu lembro que eu era criança, nos meados de 90, falava assim, o ano 2000, a hora que chegar o ano 2000, como é que vai ser, né? Carro voador, aquelas coisas. Aí depois a gente vai estudando, vai vendo que pesquisas, né,
a ciência, tudo é um processo mais demorado. Né? E, Homero, você vai acabar o suspense pra gente aí? Opa, bom, tem duas. Você falou aí, né, dos tempos modernos, foi isso que você falou, né? Do Chaves? Mas antes dele ainda, é que eu não lembro de que ano que é o Tempos Modernos, em que ano que ele foi lançado. É 36, 1936. Então, praticamente 9 anos antes, 10 anos antes, né? A gente também tem como referência um filme Metrópolis, de Fritz Lang, né? Cinema alemão, tá? É uma grande referência sobre o futurismo, sobre as máquinas. Tem a famosa robô Maria, né? Mary. E é interessante porque não está muito longe dos nossos dias se a gente for pensar que a história lá de 1927 se passa em 2026, né, na cidade de Metrópolis, uma grande megalópole tecnológica, e aí aquele robô que, na verdade, acaba adquirindo a aparência de androide, há a diferença entre o que é um robô e um androide, né? É um clássico da ficção científica, muito importante. Não era sobre ele que eu ia falar, mas como você falou de tempos modernos, eu não pude deixar de buscar essa referência, que ela é importante, não só na história do cinema, mas também na história da ficção científica. Agora, aquilo que você me perguntou, para acabar o suspense, não tem como falar de cinema, tecnologia e dias de hoje se a gente não falar em Star Trek, Jornada nas Estrelas, do Sr. Spock, tá? Vida Longa e Próspera, do Capitão Kirk, do Dr. McCoy, né, da Tenente Uhura, importantíssima figura, a Tenente Uhura, né? O Alfred Sulu e o Chekhov. Então, são os personagens clássicos da série Jornada nas Estrelas, Star Trek, que antecipou algumas tecnologias dos dias de hoje. E, sem dúvida nenhuma, a que é mais discutida e que nós mais usamos é o aparelho celular, né? O celular, eu tenho até aqui uma imagem do comunicador, né? Vou apresentar para vocês ela, tá? Então vamos pegar aqui, vamos ver se eu acerto de primeira. Isso aqui, ó. Estão vendo aí? Ainda não apareceu, agora sim. Apareceu? Isso. Esse daqui é o comunicador que eles usavam lá em 1966, quando nem se imaginava o celular ainda. E se a gente for analisar, muitos celulares posteriormente têm essa característica do comunicador, né? Óbvio que isso daqui é como se imaginava lá em 66, 50 anos atrás, né? Um pouco mais, e isso vai se modificando, e na ficção científica é assim mesmo. Eu lanço uma ideia, mas nem sempre essa ideia, quando ela se concretiza, ela é igual àquilo que foi pensado na série, ou no filme, ou no livro, mas uma adaptação daquilo. E o nosso celular hoje, ele é uma adaptação desse comunicador, de certa forma. Diz a lenda, na história da Motorola, aí, só para a gente brincar com isso, e eu não sei até que ponto é real ou não, mas eu sempre brinco com essa lenda, até nas minhas aulas de marketing eu falo sobre essa lenda, que o celular StarTAC, que foi lançado pela Motorola, um dos primeiros celulares da Motorola, foi baseado no design desse comunicador. E diz a lenda também, e eu brinco com esse termo diz a lenda, porque não há como comprovar isso, que a Motorola, na época, queria chamar o celular de Star Trek em homenagem, mas aí os detentores dos direitos autorais não permitiram, tem toda aquela questão financeira normal, né? E aí eles adaptaram para o StarTAC, que o TAC seria o barulho justamente do flip fechando e batendo na abinha do celular. Mas isso são as lendas do mundo dos negócios, a gente não sabe até que ponto isso é real, mas é bacana a gente contar, brincar com isso, porque a semelhança entre o celular de flip e esse comunicador, ela é gritante. Né? É verdade. Olhando essa foto, então... Essa outra foto, então, que
que o Giba colocou aí para a gente é muito mais interessante nesse aspecto, né? Um outro aparelho que eu também gostaria de falar, e é algo que foi motivo de um prêmio alguns anos atrás, a coisa de uns 5 para mais anos atrás, foi feita uma competição mundial entre inventores, e o prêmio acho que era de 1 milhão ou 2 milhões de dólares, alguma coisa assim. Ela acabou não se concretizando, né, mas fomentou a ideia de se criar o tricorder. O que é o tricorder? O tricorder na série Star Trek é um aparelho de ressonância magnética na palma da tua mão. Então imagine só que avanço para a medicina fantástico seria isso, se você pudesse ir no consultório médico e ele tivesse um aparelho do tamanho de um celular ou de um tablet, com uma caneta, né, aquelas canetas de celular, de tablet, né, eu esqueci o nome agora, vocês me lembrarem, não tem um nome específico, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Ele pega aquilo lá, faz uma calibragem e te escaneia, né, com aquela caneta. Então, ou com o próprio tablet, ele passa o tablet e te escaneia. Olha aí, ó, né? Óbvio que a gente está falando aí de 1966, eles pegaram provavelmente um gravador, colocaram ali naquela pastinha, pegaram ali um aparelhinho com uma espécie de uma luzinha dentro, né? E o tricorder, ele era um aparelho científico que não era utilizado somente por médico. Quem está aí em destaque é o Dr. McCoy, né? O ator de Forrest Keeley, né? Já falecido, inclusive. Ele está aí fazendo uma análise, né, de alguma situação dentro da série. Provavelmente ele está escaneando algum alienígena para ver os sinais vitais. Mas o Sr. Spock, que era o cientista principal da nave, também usava o tricorder, porque o tricorder também servia para você analisar minerais, plantas. Então, olha que aparelho fantástico e que ideia fantástica eles tiveram, que nós não conseguimos ainda desenvolver, né? Mas houve uma competição, há 5 a 8 anos atrás, que tentou instituir a criação do tricorder. Então, chegaram aí vários elementos, e aí o que fizeram? Eles pegaram e criaram, na verdade, um aplicativo para celular que conseguia fazer como se fosse um ultrassom, uma coisa mais simples. Então, a gente ainda não tem a tecnologia, a capacidade de processamento para ter um aparelho desse. Um aparelho desse vai uma boa bateria, né? E uma capacidade de processamento que provavelmente a gente vai conseguir com um computador quântico. Ele sim vai ter uma capacidade de processar esse tipo de informação rapidamente, que é o próximo passo aí, né, Cris? Você que é da área de TI sabe que a computação quântica está avançando. Em termos militares, os chineses e os americanos estão desenvolvendo isso fortemente. Parece que os chineses estão bem na frente nessa história aí, com alguns projetos, né? Mas aí, como é projeto militar, é mais segredo, então a gente não sabe até que ponto é verdade, não é, e até onde foi. Bem, enfim, em algum dado momento, nós teremos o tricorder. Por quê? Por exemplo, o ultrassom de mão já existe, tá? O ultrassom de mão já existe há uns 10 anos para mais, né? Ele não, infelizmente, não foi tão difundido quanto deveria ser, mas a ideia básica dele é que um ultrassom simples, onde um médico de família poderia entrar numa comunidade, as comunidades brasileiras, as favelas, ou na Índia, em locais de difícil acesso, e levar isso e fazer lá um ultrassom emergencial e ter um pequeno resultado ali para um melhor encaminhamento, tá? É uma pena que isso não tenha sido difundido com mais força. Esse aparelho existe, né? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver, tá? E seria fantástico para a medicina isso. A empresa que instituiu o prêmio do tricorder é a Qualcomm, tá, gente? Agora eu lembrei, a Qualcomm é o X-Prize, né? O X, né? Prize, né? Que era o prêmio.
E eu confesso que depois eu não acompanhei mais, eu não sei qual que é o resultado final dessas pesquisas em torno do tricorder. Mas a ideia é que um dia se chegue lá. Eu sei que eles conseguiram fazer aplicativos, né, mas ainda não é o tricorder como da série Star Trek. E outro ponto, em termos de transporte, seria o teletransporte, que ainda é um sonho, né? O que a gente teria aí mais próximo dentro da mecânica do teletransporte, segundo uma matéria de 2016 da BBC, falando de Star Trek, seria o GPS. Por quê? Mas o GPS não teletransporta. Sim, mas o GPS ele capta, né, a localização, a geolocalização. E o princípio do teletransporte é essa necessidade inicial de ter a geolocalização para depois fazer rematerializar e transportar. Então, forçando um pouquinho aí, o GPS está dentro... O GPS daria a origem e o destino, né? Exatamente. E aí você precisaria ter que desmaterializa, calcula e rematerializa a pessoa. Agora, imagine a capacidade de processamento que um computador precisa ter para fazer esse cálculo em milésimos de segundo, desfazer as suas células, te mandar para um lugar e rematerializar você ali perfeitamente. Nós não temos essa tecnologia, nós não temos essa capacidade de processamento. Na teoria, é possível. Provavelmente nos cálculos matemáticos a gente consiga provar isso, né? Como se prova a dobra do espaço, o buraco de minhoca, o buraco negro, matematicamente, fisicamente, você até prova que é possível, né? Mas a gente conseguir fazer é mais difícil. Algum momento pode ser que a gente consiga? Pode ser. E não necessariamente igual da série, porque, como eu falei, o que é pensado muitas vezes na ficção científica e é realizado no mundo real, nem sempre é a mesma coisa. Chega a ser próximo. É que tem o computador, pessoal, né? Estou aqui no notebook. Até as telas touch, né? A tela touch. Eles têm a tela touch lá. Eles têm a tela da nave, onde eles... Como se fosse a nossa TV de LED, né? Gigante. Então, eles têm. Você vê, são ideias... também, né? São ideias que foram pensadas lá nos anos 60, ou às vezes até mesmo antes, e que se concretizaram de alguma maneira nos dias de hoje. Então, essa série, gente, ela é muito legal, né? Também por isso. Fora outros aspectos políticos e socioeconômicos, vamos dizer assim, que ela trata lá nos anos 60, que é uma época difícil, quando a gente tem os movimentos para igualdade racial, né? Porque você tem lá Martin Luther King, você tem Panteras Negras, e você tem uma oficial de ciência, uma oficial de comunicação negra a bordo da nave, você tem um oficial de armas que é russo, e a gente está falando dos anos 60, no auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Você tem um piloto da nave que é um japonês. Poxa, fazer o quê? Em 1966, 21 anos que os Estados Unidos tinham bombardeado o Japão com uma bomba atômica. Então, assim, você trabalhar a questão da humanidade unida, né? Trabalhar isso nos anos 60 na televisão americana, extremamente conservadora, é uma coisa, assim, fantástica para uma série. E hoje essa série tem seus derivados, né? No cinema a gente tem aí Star Trek, né? E tem na televisão, no streaming, na Netflix, a gente tem Star Trek Discovery, e na Amazon Prime a gente tem o Picard, né? Que também é um derivado do Star Trek, tá? Que moderniza e traz para os dias de hoje um pouco dessa série. Eu acho que essas séries atuais, elas pecam um pouco porque elas não trabalham tanto a questão tecnológica com tanta clareza, assim, de um jeito tão legal quanto se trabalhava lá atrás, tá? Tem a tecnologia que eles pensam, né? Que a gente possa vir a ter? Tem. Mas
não sei, tá faltando um pouco desse charme do que tinha lá atrás nos anos 60. É a impressão minha. Então, o que eu tinha para trazer para vocês um pouquinho era isso, tá? Falei até demais, né? Não, tá ótimo, mano. Muito, muito bacana. Tem um filme que o pessoal fala que a tecnologia é semelhante ao assistente de comando de voz do iPhone, o Siri, né? Que é o do Odisseia no Espaço, né? Ele fala, né? Dá um comando de voz, né? E ele apresentou também muita coisa lá de inteligência artificial, né? Você falou a parte social, né? E política. Tem aquele filme também, 1984, que é baseado no livro do George Orwell, que as pessoas são controladas por um regime, né? Um estado totalitário, e elas são distraídas por uma guerra, né? E hoje tem à luz aí muita espionagem e também inundação de notícias falsas, né? Então, os filmes, eles têm essa visão lá para frente, né? E fica muito perto da realidade, né? O que a gente está passando hoje, entre outras coisas assim. E, infelizmente, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em aplicação militar, os militares eles desenvolvem muitas coisas, né? Mesmo a internet, de certa maneira, ela começou lá como uma rede nas universidades, mas ela também era para ser um sistema de comunicação militar caso os Estados Unidos fosse bombardeado pela União Soviética. Então, eles teriam como uma rede fechada. E aí isso passou para as universidades e virou o que é a nossa internet hoje. Isso é só uma das muitas aplicações. Tem um exoesqueleto sendo desenvolvido pelo exército americano e provavelmente por outros exércitos aí que tem de países desenvolvidos, em que o soldado ele veste uma espécie de armadura por fora, né? Um exoesqueleto, e consegue duplicar, triplicar a sua força. Então ele consegue carregar mais material bélico, né? Isso está em fase de testes já. Tem aquele cachorro de transporte, que é uma espécie de uma mula, né, que transporta carga militar. Aliás, essa semana parece que o pessoal lá do Elon Musk, da SpaceX, testou lá um cachorro eletrônico, né, tem uma coisa assim aí rolando. Mas em termos militares, o desenvolvimento de tecnologias ele é muito grande. Acho que o Giba tinha falado assim, off com a gente da mochila que o cara desce e sai voando, né? A gente vê muito isso em filme de ficção científica. Então, o francês que está desenvolvendo uma mochila dessas, e no desfile de 2 anos atrás, lá na França, um desfile militar, ele foi paramentado com um fuzil de assalto, e o primeiro-ministro francês falou em desenvolvimento de tropas com aquilo lá, enfim, umas coisas que, infelizmente, o ser humano desenvolve tecnologias interessantes, mas para fins militares também. Né? Então, a tecnologia militar ela avança muito rápido. E até isso é importante, Homero, para a questão do transporte, porque se você consegue botar aquilo para funcionar mesmo, né? É uma cena do filme Fahrenheit 451, vamos usar no português aqui, né? Em que o personagem protagonista principal está fugindo, né? E ele entra num lago porque ele está sendo perseguido por policiais, né? Que usam essa mala propulsora nas costas, né? Então, a injetora, né? E eles voam. E isso é legal, porque como você já falou, no carnaval já usaram esses exemplos que você deu, isso pode, inclusive, servir no futuro, olha só, de transporte, né, transporte individual. Né? E é uma coisa que está aí, sendo testada, né? Eu acho que é bacana a gente ver isso. É legal isso, porque muitas tecnologias militares, elas acabam sendo adaptadas para uso civil. A gente pega a tecnologia médica, por exemplo, tem o adesivo, né? Que para queimaduras, para machucados, para costura, né? Isso é para campo de batalha e você tem hoje esse tipo de adesivo que cobre a pele aí em termos para uso médico civil. Então, e só essa mochila, Giba, para lembrar quem é do tempo lá dos anos 80 e jogava Atari, vai lembrar do joguinho Hero, que tinha a mochila com helicóptero em cima. Lá,
Eu jogava. E não é com a hélicezinha, não, helicóptero, não. É uma mochila a jato mesmo. Ela solta um jato e ela é mais controlável. No filme 007, dos anos 60, acho que é com o Sean Connery, ou com o Roger Moore, aí já seria quase anos 70, não sei se é 007 contra a chantagem atômica. Tem uma mochila dessas lá, a jato. Depois a gente pesquisa e vê isso direitinho. Essa aqui. Muito, muito legal, hein? Essa propulsão aí que o Giba falou, teve no Carnaval, né? Uns anos atrás, eu não lembro a escola também. Eu lembro que ele pulou e deu um salto bem grande, voou, e teve também um tapete do Aladdin. Eu vi esses dias no YouTube. É muito interessante mesmo. Não, é uma pena que essa cena no filme, porque eu não me lembro muito bem, eu teria que pegar a obra aqui, o livro, né, novamente, mas no filme é uma cena muito rápida, muito, né, bem rápida, então, assim, é difícil você ter um fotograma dessa cena, mas eu já vi uma vez na internet, só que não consegui achar mais, né, e seria super legal. O filme Fahrenheit, né, Cristiano, acho que até também... Aqui está. Aqui, ó, a tecnologia é isso, a Siri me ouviu. Ela ouviu, né? E já está aqui querendo me responder alguma coisa. Pegando a ver do que o Mero falou, eu vou botar uma foto que aparece na cena do filme, feito pelo Truffaut em 1966. Só um adendo, o filme foi uma adaptação dessa obra aqui, né, que, olha a curiosidade, opa, já está aí. Olha só, uma cena familiar nossa hoje, né? Hoje, nesses tempos. Né? Isso foi pensado em 1953 pelo Ray Bradbury, né, que é o escritor, e o Truffaut, muito bem, em 66, no único filme em inglês que ele fez, inclusive na Inglaterra, né, que o Truffaut fez, ele bolou essa cena das 4 mulheres assistindo, né, um programa de televisão. E o livro foi escrito em 1953, tá? Então, assim, ele já começou a imaginar formas interativas como essa daqui, ó, tipo Big Brother. Tá vendo um sinalzinho vermelho? Sim. Esse cara, ele fala, digamos assim, com a pessoa que está na sala, né? Ele interage, é como se fosse um Big Brother, né? Então, é uma coisa muito interessante isso daqui. Então, essa família aqui, eles podem se interagir com esse sujeito. E aí é que é a grande jogada, né, desse período. Porque a tecnologia leva a gente, de certa forma, as pessoas, a uma individualidade, né? A gente se prender a ser mais individual. O que a sacada do livro faz? Você cria a família. Isso aqui é a família reunida. Isso aqui é a família participativa. Então, você não está sozinho no mundo, você não está sozinha, tá? Você está sendo participativa com a família, tá? Porque eles chamam de a família mesmo, né? Então, para essa época, esse tipo de televisão parecendo com internet já foi previsto no livro. Eu queria mostrar antes, aqui na foto desse livro aqui, olha no braço do escritor, olha o tipo de relógio que ele usava já. Quer dizer, ele já estava sintonizado com as altas tecnologias. Olha o cara do tiozinho, né? Ele já estava sintonizado. E há uma outra cena, logo no início do filme e também do livro, quando o Montag, que é o bombeiro, conhece uma jovem, né? E eles andam de tipo aerotrem. Não vamos lembrar daquela propaganda daquele cara lá, não. Olha só, olha aí. Olha aí. É o fura-fila hoje, é o metrô aqui, só que invertido, né? O Mero, não, vocês não são da zona... Não, eu já trabalhei, lá no começo da minha carreira,
com obra, né, engenharia, numa empresa de engenharia. Eu ia lá fazer o pagamento do pessoal na obra do fura-fila. Então, Você vê logo que que iniciou, ele só é invertido, esse é né? o invertido. Por questão Mas de segurança. o metrô, o que está dando problema nos pneus, não é É da brincadeira, tá? Vila Isso, Prudente. né, da linha da Vila Prudente, ele é ao contrário, né? Ele é um metrozinho desse tamanho, é bem pequeno mesmo, né? O pessoal até reclamou bastante. E ele é pequenininho, parece esse daí, assim, é bem parecido, né? Você sabe que Encaixado na estrutura, né? É muito bacana. Você sabe que tentaram fazer isso em Poços de Calda, muitos anos atrás. Se você anda lá, não sei, há muitos anos que não vou lá, tem a estrutura ainda desse fura-fila lá da década de 80, provavelmente. Então, já se foi pensado nisso. Agora, uma coisa muito interessante também é que as casas, é que as casas, que as casas eram a prova de fogo, entendeu? A prova de fogo. Não. Então, ó, todo esse incêndio aí em que essa senhora, já dando spoiler, ela morre, obviamente, no fogo, não queima a casa, queima a pessoa e queima os livros, mas não queima a casa. Isso ainda não tem casa à prova de fogo, não sei se já tem, assim, mas já tem vários materiais que ajudam, né, a suportar o calor, né, o alto calor. E o mais interessante é que no filme não fala, só completando isso aqui, no filme não fala, mas no livro está presente, é um sabujo que ele fala, ele usa o termo sabujo, é um cão mecânico que sente o cheiro do humano e que vai atrás que é impossível praticamente você fugir. Aí é um desenho pensado em cima da obra, né? E isso está mais ou menos, né? Você já tem algumas formas de perseguição. E uma outra coisa são os helicópteros. Já ele previa a perseguição por helicóptero. Ele não mostra no filme, acho que por questão econômica, o Truffaut não mostra no filme, mas o que persegue ele, o Montague a todo instante, são helicópteros. Então, os helicópteros são feitos para perseguir e acompanhar as pessoas em todos os lugares, tá? Isso é uma coisa legal. E essas TVs de LEDs, né? Porque, na verdade, isso aqui já é uma TV de LED, pensada como uma TV de LED, né? Eu achei curioso ali o botão à esquerda, né? Tem 3 botões ali, né? E aí parece que são os controles, né? Aí lembrei aquelas televisões, né? Que você, é claro que essa daí é bem mais moderna, né? Bem mais bacana. Eu lembrei das televisõezinhas que você tinha que virar o canal. Ou não, pode ser a caixa de som também, né? Pode ser também. É uma caixa, aqui igual aqui, ó, você tem uma caixinha de som aqui onde faz, ó, no cantinho aqui onde está o vermelho. Pode ser. Tá vermelho. Mas é bem a cara da nossa TV de LED, né? Bem fina, né? Aparece ali. E tudo mais. É interessante como já tinha uma visão da coisa, da tela plana. E uma coisa que eles praticamente, porque o cara aqui está apenas fingindo que dirige praticamente, porque esse carro praticamente anda sozinho, entendeu? Carro autônomo. Olha só como ele é, olha que interessante, né? Então já se pensou, e na obra tem várias coisas, já muitas coisas que a tecnologia com o tempo foi consumando, né? Se consumando. Acho que é muito legal. Tem algumas coisas, né, Mary, que a gente pode até discutir depois desses efeitos da tecnologia, que são os efeitos narcotizantes, né, que a tecnologia provoca, né? Essa coisa de rotinas, né? Porque você precisa ter rotinas para consumir essa tecnologia. E você falou aí, Mero, que é uma coisa muito importante, que é controle e segurança, né? Geralmente, por exemplo, aqui no Fahrenheit é para controle e segurança. A TV é para controle e segurança, né? Todos os sistemas, tem os telefones também lá, todo diferente, né? Tem um Big Brother dedo duro, que fica numa praça, que você vai, bota uma carta, acende uma luzinha,
é a hora que você faz uma denúncia. É bem Big Brother é dedo duro mesmo, tipo telefone em Big Brother. Tem umas coisas muito interessantes nessa obra que a gente pode Mas discutir. inclusive que algumas televisões da LG, da Samsung, de outras marcas, elas têm a capacidade de gravar, teriam a capacidade de gravar as televisões de Smart TV, teriam a capacidade de gravar a conversa no ambiente que elas estão e enviar esses dados para centrais, né? Até que ponto isso realmente é verdade, a gente não sabe, mas não é de se duvidar que tem essa capacidade. Até porque, quando a gente baixa algum aplicativo no celular, muitas vezes eles pedem lá permissão de acesso à sua câmera, permissão de acesso ao seu microfone, né? Para que um aplicativo de celular precisa de acesso ao seu microfone se você não vai utilizá-lo para dar um comando de voz, por exemplo? Porque muitos aplicativos ele não tem essa capacidade de comando de voz, né? E ele pede o acesso ao seu microfone, por que mesmo? Né? E a gente dá essa permissão sem saber, às vezes. É verdade. Você vai permitindo, né, no automático, né, e aí você não lê ou quer usar o aplicativo. Tem um amigo meu que comprou, né, o da Amazon, né, o comando de voz, e é muito bacana. Ele me contou, então, e ele falou que... Oi? Alexa. Isso, Alexa, isso. E ele falou que conversou com a esposa dele alguma coisa, um item, né? Olha lá. Conversou um item, ele falou, preciso comprar um sapato. E aí ele abriu o celular, tava cheio de sapato lá, né? E aí essa captação, né? Ele concordou, ele perguntou até para mim, você concordou em algum momento que você instalou alguma coisa, você concorda com isso daí? É bem interessante mesmo. Isso daí para o mercado, que o Homero também é publicitário, né? Isso aí para o mercado é uma informação, é um dado que vai gerar uma informação enorme, né? E vai colocar o consumidor perto do produto, né? Eu vejo bem assim essas coisas. Eu acho interessante, mas também eu acho que a privacidade a cada dia mais está diminuindo e isso é perigoso. É muito perigoso. Vocês me permitem uma coisa? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, vou compartilhar aqui com vocês a tela novamente, né? Aquilo que eu havia falado do 007, ó. 007 contra a chantagem atômica, 1965, Sean Connery. Tá aí, ó, o 007, né, com a mochila voadora, tá? Então, a minha lembrança estava boa com relação a esse filme. Vocês estão vendo, né? Direitinho? Sim. Perfeito. Essa mochila é um clássico do cinema, da ficção científica, enfim, tá? E uma outra imagem que eu acabei deixando, não compartilhei com vocês, mas só para encerrar o assunto do Star Trek de vez, é essa aqui, ó. Né? Eles estão com a arma na mão que se chama phaser, né? Que é um emissor de partículas, solta um raio, e esse raio pode matar ou tontear. O que é tontear? Fazer a pessoa ficar desacordada. Nós não temos o phaser, mas nós temos o taser. O taser é quase que o mesmo princípio, né? É uma arma de dissuasão onde você vai tontear a pessoa, vai fazer ela desmaiar e vai imobilizar ela. Então, na série, era muito comum eles regularem para tontear, na tradução nossa, né, na dublagem em português, falava assim, vamos ajustar a arma para tontear. E aí eles derrubavam o inimigo, faziam ele ficar desacordado, para depois interrogar, prender, enfim. Né? E quando eles não tinham como tontear e era uma coisa mais, né, de matar mesmo, eles aí soltavam o raio e desintegrava a pessoa. Né? Então, o Star Trek, como sempre, antevendo muitas coisas aí. É muito interessante. Eu tinha deixado, né, passar essa do phaser, mas precisava falar. E aí do 007, realmente é o Sean Connery, é lá de 65, hein? Olha só. Um tempo já. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui ao Giba, né, pelo espaço, né, da gente fazer esse programa, da gente fazer esse bate-papo, né. Queria agradecer o Homero aí com grandes
um grande conhecimento aí de cinema. E agradecer aí o pessoal, agradecer aos meus amigos, meus pais, né? Só pedindo licença para os nossos amigos. Muito obrigado, Giba. Vamos no próximo Pro Conexão Vitrine. Vamos falar mais de cinema, né? Vamos falar de outros temas, de música, vai ser programas, né? Que não vai ficar só naquela parte de informática, de aquela coisa que as pessoas, muita gente acha chato. A gente vai falar de tecnologia aplicada a um monte de questões aí, né? Social, política, falar de música, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí eu deixo um abraço aqui, muito obrigado. Até mais.